Estamos de volta a Romanos capítulo 8, carta do grande apóstolo Paulo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei de Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que era impossível à lei, que era impossível para a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, se cumpre naqueles que andam segundo o Espírito. E nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, entenda isso, os que estão em Cristo. Não adianta você dizer e não estar, é preciso estar em Cristo Jesus e não andar segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ok? Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem é verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça, E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Os que são guiados pelo Espírito de Deus, os que se deixam guiar pelo Espírito de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes, de novo, por outra vez, relendo aqui, o verso 15, porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai, ou papai, ou meu pai, ou paizinho, ok? O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. E vamos prosseguindo. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, a própria natureza. Espera que os filhos de Deus se manifestem, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, com a chegada do pecado, com a instauração do pecado, da queda, toda a natureza sofreu e sofre até agora
e a mesma espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque começou com o homem, e isso tem que terminar com o homem. O homem tem que limpar, procurar limpar a sujeira que ele fez. E prossegue, viu? E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que não se pode exprimir. Com gemidos o Espírito intercede. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede por nós. Aquele que examina os corações, só Deus examina profundamente nossos corações. E assim, sabemos que todas as coisas contribuem ou cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, daqueles que amam a Deus, contribui para o bem. Então, esses problemas, ou os problemas que enfrentamos, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Então, suporte, aguente aí tudo isso que você está passando ou sofrendo, pois terá um fim glorioso. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. É uma sequência, ok? E continua: que diremos, pois, a estas coisas, a respeito dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Certamente, se Deus é por nós, muita coisa é contra nós, mas não pode nos abater, nos derrubar, nos destruir, porque Deus é conosco. Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Nele não poupou o seu Filho, então, porque ele vai poupar a gente de certos problemas, de certas tentações, como vamos passar, porque Cristo também passou. Ele não foi poupado, ele venceu, e cada seguidor de Cristo pode vencer também. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Com certeza muita gente. É Deus quem os justifica, mas Deus justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Não adianta tentar condenar, não vai dar certo, não vai dar resultado positivo. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como já foi dito antes, Cristo não foi poupado. Por que você quer ser poupado? Procure vencer aos pés de Deus. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Não só vencedores, somos muito mais por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os mensageiros celestiais, nem os principados,
nem as potestades, as hostes malignas do inferno, nem o presente, nem o porvir, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, nenhuma criatura nos poderá separar do amor de Deus, daquele que tem consciência desse grande amor e que segue fielmente a um grande devoto do Senhor Cristo, da grande personalidade de Deus, que está em Cristo Jesus, e de novo nosso Senhor, nosso Senhor, nosso Senhor. Ele fala muito isso aqui na carta aos Romanos, ok? Valeu, tchau, tchau. Deus abençoe grandemente. Bye.